Olá, vamos aguardar o professor Nelson Zanzanelli entrar para a gente começar a nossa live. Olá, vamos lá. Um minutinho. Ah, como é que está? Oi, professor. Prazer revê-la. Como é que está? Igualmente, tô ótima, graças a Deus, o senhor. Graças a Deus, tirando esse problema todo que estamos enfrentando, né? Eu acho que vocês também Verdade. devem estar também com muita limitação aí em Cuiabá e Sim, região, né? sim, professor, tá bem complicado aqui. Hoje até mesmo o TJ suspendeu o expediente também, atendimento ao público, tá tudo bem restrito aqui no Mato Grosso. Sim, é. Aqui também o fórum ele está fechado, né? Uhum, É, já desde o dia 19, 20, fechou de fato todo o tribunal, aí ficou um uhum, período obstado e agora online, né? Que funcionam algumas sim, petições apenas os processos digitais, né? uhum, Mas é isso, né? Vamos aí tocando na medida do possível aí para nós resolvermos os problemas, né? com E, certeza. e hoje vamos conversar, daqui a pouco vamos começar a entrar, né, no tema. Ainda faltam alguns Sim, minutinhos, né? Perfeito, sim. perfeito. Para quem não conhece o professor Nelson Freitas Zanzanelli, ele é graduado em Direito pela PUC de São Paulo. Atualmente é advogado, sócio na Advocacia Michele de Almeida, onde exerce atividade profissional na área civil, empresarial, família, consumidor e criminal. Especialista em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo e mestre em Direito das Relações Sociais, Direito Empresarial também pela PUC de São Paulo. Atua no magistério desde 1989, membro do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, professor universitário em diversas instituições, inclusive na ATAME, né, professor? E Sim, dá é um grande aula de prazer sempre estar aí. pós-graduação em várias instituições do país. Muito obrigado pela apresentação. Né? É uma satisfação muito grande estar novamente aí à Tami. Né? Tenho muito carinho pela Sim. instituição, né? E pelos alunos aí da região. É muito gratificante nós estarmos aqui hoje conversando, né? Ah, sobre com um tema, certeza. sobre um tema que, de fato, é muito complexo, principalmente na vida em que nós estamos tendo, em razão de todo esse problema de Covid, essas recessões econômicas, e logicamente acho que é um tema que, infelizmente, nós temos que sempre pautar, né? Vamos falar, logicamente, Com de uma forma geral, certeza. e eu sempre estarei à disposição aí para nós tentarmos diminuir ou minimizar, né, os problemas decorrentes desse Uhum, problema todo do Covid, né, e desse problema todo econômico que nós estamos vivendo no mundo hoje, né? sim. Pessoal, a nossa live de hoje é sobre recuperação judicial e falência sobre a ótica da Covid-19, com o nosso mestre Nelson Zanzanelli. Tá ok, Com a muito palavra, obrigado. professor. Muito bem. Bom, eu vou tomar a liberdade de falar um pouco como é que, na verdade, como funciona, né, a questão da falência, da recuperação judicial, de acordo com a legislação que está em vigor, não é? Sim. E de fato, é, o grande problema que as empresas vão enfrentar e estão enfrentando em razão dessa recessão, dessa situação de ter paralisação, né, de toda a atividade em face da doença, e isso, Uhum, obviamente, trará, né, consequências econômicas, empregatícias, tributárias, em todas as searas, né? E, logicamente, não tem sim. como imaginar que vai passar ileso, acho que toda a população, como as empresas, os empregados, né, a economia como um todo, né? Alguns acham, Verdade. né? Então não sabemos até onde, de fato, vai terminar toda essa pandemia, esse grande problema que nós estamos vivendo de forma mundial. Alguns países
já estão abrindo o mercado obviamente, ainda a interrupção por 2, 3, 4 meses, até onde, de fato, uma sociedade, uma atividade empresarial consegue suportar essa paralisação. Né? Esse é o grande problema. Né? Qual é o apetite que cada empresa vai ter em face da sua estrutura, dos seus compromissos, que não pararam, né? Salvo se você tem alguma possibilidade de acordo, mas na medida em que não existe qualquer avença, qualquer acordo, às vezes você vai tentar sujeitar-se a uma decisão judicial, mas eu acredito que talvez, num primeiro momento, a falência nunca deve ser almejada por nenhuma das partes, porque eu vejo que a forma de liquidação de uma empresa, ela nunca vai satisfazer nem quer seja o devedor, quer seja os credores. Né? Infelizmente, pela experiência que eu já tive e vejo, né, de uma falência, você tem aí toda uma grura, uma pena muito forte para o mercado, e isso às vezes não é a solução, né? Então nós temos talvez que pensar em outras medidas, talvez acordos judiciais ou extrajudiciais, como aqui em São Paulo tem se tratado com relação à diminuição de aluguéis, eventualmente concessão de férias, antecipando férias dos funcionários ao invés de demiti-los, porque cria uma roda, né? O grande problema dessa recessão é que cria uma roda. Quer dizer, se eu ficar desempregado, eu não tenho condições econômicas de adquirir, consumir, e aí você vai ter um outro impacto também. Mesmo que venha abrir a atividade econômica, você não tem pessoas para consumo. Então, não é que, não, eu resolvo o meu problema. Não, nós estamos todos envolvidos aí numa situação muito complicada. E o Instituto da Recuperação, ele é justamente para isso, para preservar os empregos, né, professor? Sim, na verdade, o que acontece, né? Nós tínhamos uma lei que, na verdade, foi inserida na década de 40, na época de Getúlio Vargas, que tinha um caráter protecionista de mercado, no tocante, entendendo que aquele mau comerciante deveria sair do mercado, o juiz que tinha a possibilidade, a mão de ferro de decretar a falência ou não, e você tinha também apenas a possibilidade da concordata. Isso aí eu estou dizendo no Decreto-Lei de 1945, esse decreto é o 7661 de 45, que na verdade não suportava mais a mantença dessa legislação, porque uma atividade entrando em concordata, geralmente era muito difícil de ela se recuperar. Então, o segundo passo da concordata geralmente era a falência mesmo. Né? E outra coisa, havia apenas a questão do pagamento e da moratória na concordata dos créditos quirografários, ou seja, que são créditos quirografários? Os créditos que não têm garantia real, os créditos que apenas são assinados. Quirografar vem da expressão assinar, não é? Então, na verdade, você tinha o quê? Títulos de crédito, tinham contratos sem qualquer garantia real. Então, na verdade, você continuava com as obrigações trabalhistas, tributárias, logicamente, previdenciárias, as obrigações com garantia real de bancos, né, que geralmente eram as mais sacrificadas, na verdade, e o banco ele não tinha qualquer apetite também, às vezes, de dar essa moratória, e até que criava-se a chamada concordata branca, que era uma forma de você fazer algum acordo paralelo com o banco, comprometendo que não ia pedir a falência, e era muito difícil uma empresa se recuperar. Então, na verdade, com a Lei 11.101 de 2005, que passou a vigorar em 2005 mesmo, em julho de 2005, nós passamos a ter duas legislações, né? As falências que tinham sido pedidas antes de julho de 2005 continuavam sob a égide da lei anterior, de 45. E aquelas que foram pedidas após julho de 2005 passavam sob a égide dessa nova legislação, que era uma legislação que começou a pensar o seguinte: não suporta mais o pedido de concordata.
vamos criar um instituto que vem do direito norte-americano, que é da recuperação judicial. Vamos tentar recuperar a empresa. Vamos, de fato, buscar a recuperação da empresa. E aí criou-se tanto a recuperação judicial quanto a extrajudicial. Extra. Que, na verdade, ela vem substituir mais ou menos o que eu falei, da concordata branca, que era aquele acordo firmado entre alguns credores e o devedor que guardava o contrato lá na gaveta. E aí falou, ó, eu não vou pedir a falência de você se você cumprir comigo o acordo velado aqui. E, enfim, com a recuperação judicial, você teve a possibilidade daquilo que você estava falando, a tentativa de preservação da atividade econômica, não é? Porque uma empresa quebrando, você tem toda uma cadeia de quebra também. Né? Então, a tentativa da mantença da atividade econômica, a mantença dos empregos, o comprometimento de se continuar pagando, de fato, todos os seus deveres, muito embora você aí tendo um plano de recuperação aprovado agora pela Assembleia de Credores, né? Não mais o juiz que vai, a AGC. Vai determinar. Então você percebe que aí a ideia ela foi muito, muito interessante, porque a partir desse momento você tem aí a possibilidade dos credores estarem de fato preocupados e com interesse de que vá resolver a sua situação. É muito melhor. Com certeza. Não é verdade? Concordo? E agora é o seguinte, né? Com a questão da recuperação judicial, a recuperação judicial é um remédio jurídico, é uma medida que você vai, de fato, tentar recuperar a empresa, mas eu sempre digo, né? Desde que a empresa tenha condições de recuperar. Verdade. Então, não é assim, queria recuperação judicial, vou pedir recuperação judicial. Né? Então, na verdade, tem que ser analisado caso a caso. Eu tenho condições de me recuperar? Ou apenas vou entrar com um pedido? Porque às vezes você entrar com um pedido de recuperação judicial, não tendo condições, você vai estar fazendo o quê? Você está apenas protelando a falência. A falência. Verdade. Não é verdade? Porque se eu não tenho condições eu não apresento o plano, ou apresento um plano que eu não tenho condições de cumprir, ou de ser aprovado, obviamente isso eu vou apenas talvez ganhar um tempo aí de ter pedido, ter sido deferido o processamento, ter suspendido por um prazo de 180 dias, mas eu tenho 60 dias para apresentar o plano após, né, o deferimento. E veja bem, e 60 dias corridos, não são 60 dias úteis. Né? E a lei fala, você não apresentou o plano, ou apresentou e não foi aprovado, vai convocar em falência. Sim. Não é? Então, eu creio assim que tem que ser analisado caso a caso, principalmente hoje, vivendo numa situação tão dramática como nós estamos vivendo, em razão de toda essa paralisação de mercado, eu creio que muitas atividades, infelizmente, ou vão quebrar, ou vão se tornar inativas, ou vão pedir recuperação. Eu estava até vendo uma matéria semana passada que houve um aumento de 30% dos pedidos de recuperação judicial perante o judiciário. Sim. Sim, o volume está muito alto. Eu estava também vendo índices aqui na Gazeta, né, no Valor Econômico, na verdade, e estava dizendo que 5 milhões de pessoas já foram mandadas embora, foram demitidas. Sim. Né, no Brasil. E eu vejo, principalmente algumas atividades que são mais, digamos, prejudicadas, como atividade de lazer, restaurantes, bares. Alguns grupos ainda estão tentando manter um delivery, estão mantendo uma parte do seu corpo, né, de funcionários, mas outros, infelizmente, tiveram que demitir todos. Sim. Porque não tinha mais como manter. Não é uma questão, não, eu vou mandar embora porque eu quero. Não, eu não tenho mais condições de pagar. Né? E é uma coisa óbvia, o capitalismo ele é interessante. Todos nós somos vinculados a outros. Né? Então, a partir do momento que uma parte da roda ela para de ter esse vínculo, todos começam a ter também esse prejuízo. Não é? E isso, de fato, é uma situação que tem que ser pensada. Por isso que, em algumas atividades, o que está acontecendo?
no âmbito da locação, que eu acho que pega muito, né? Porque, de fato, você tem aí um estabelecimento empresarial locado, você tem aí valores de aluguéis, às vezes 50 mil, 100 mil, né? Uma sala, um conglomerado. Se você não está, logicamente, angariando esse fundo, esse recurso, como é que você vai conseguir pagar esse negócio? Então, o que eu tenho presenciado é a questão de chegar num acordo com o locador e pedir uma redução ou uma diminuição nesse período, se comprometendo efetivamente a voltar esse valor após a pandemia, para que você possa manter. E acho o seguinte, eu acho às vezes até uma decisão sábia do locador, porque se aquela pessoa sair do imóvel, para quem ele vai alugar? Para quem, né, professor? Então, então, aí vai depender muito de cada um, né? De cada sensibilidade do locador, do locatário. Porque eu não acredito que você vai conseguir depois locar em seguida aquele imóvel. Né? Você vai ficar aí com um período abandonado, fechado. E se tratando de Brasil, eu não vejo com bons olhos ficar uma atividade, um local fechado. Você tem furto, você tem a invasão do imóvel. Então também é uma situação que poderia ser pensada, né, de se chegar num acordo extrajudicial com seus fornecedores, com seu locador, para que você tente resgatar, após essa crise e a abertura do mercado, que vai ter que abrir um dia, abrir isso, tá? Vai passar, né, professor? Uma hora vai passar. Não, vai passar, tem que passar. O grande problema é o seu apetite. Quanto você tem de tempo para você segurar esse problema? Aguentar, né? E eu acho que todo mundo vai ter quer seja a grande empresa, quer seja a pequena empresa, principalmente a microempresa, empresa de pequeno porte, eu acho que essas vão ser as mais prejudicadas. Porque geralmente elas têm o quê? Elas têm uma lucratividade muito pequena, a empresa de pequeno porte e a microempresa, principalmente. E ela, na verdade, ela tem assim um capital de giro muito escasso, né? Ele trabalha, vai ganhando, vai pagando, vai obtendo, né, o seu êxito. E nós não podemos esquecer que a gente não vive num país em que você só tem sociedades anônimas multinacionais. Não, a nossa realidade é o seguinte. Nossa realidade, vamos dizer assim, um grande percentual, mais de 90% é o quê? Microempresa, é empresário individual, é uma Eireli, né? Então, essas lojas de roupas, de tudo que você tem de estabelecimento aí nas grandes cidades, os grandes centros, são o quê? São microempresas, optantes pelo simples, né? Que tentam circular a mercadoria. Então, na verdade, o impacto disso, 2, 3 meses parado, isso, de fato, ele esgoela o empresário. E não tem como, ele não tem tanto fluxo de caixa assim para ele manter esse negócio. Então, esse é um grande problema. Nós também não podemos esquecer daquelas empresas que já se encontravam em procedimento de recuperação judicial, né, professor? Como isso vai dar andamento? Nós temos uma outra situação, né? As empresas que já se encontravam em recuperação judicial, que, na verdade, com o Covid também, isso trouxe um grande problema de mercado. Nós temos aqui alguns exemplos das grandes livrarias, né, que estão em recuperação judicial. Agora, veja bem, se já estava difícil, já estava o mercado de livros, mercado de consumo, de leitura, já era difícil. Com o fechamento das lojas, aí você chega a um patamar de quase zero. E aí é o seguinte, talvez isso vai trazer como impacto o quê? A convolução e falência. Verdade. Não é? Agora, veja bem, o grande problema de uma decretação de falência, faliu, agora vai me pagar? Não, não vai pagar. Você imagina que, na maior parte das vezes, as falências, se pagarem os trabalhistas, pagarem os créditos
com garantia real, obviamente, chegar no tributário, dependendo da dívida tributária, já cessa por aí. Quantas falências vocês Verdade. conhecem, de fato, que chegou a pagar todo mundo? Eu mesmo não tenho conhecimento nenhuma. Eu conheço, alguns alunos já me falaram que tiveram casos em que ocorreu o pagamento de todos os credores, mas isso é uma exceção. Na verdade, Uhum. principalmente aquele que vem socorrer-se do pedido de falência, é um quirografário sempre. O trabalhista, só se ele tiver muita raiva, né, do empregado, do empregador, ele vai pedir a falência dele. Porque ele tem outros meios de Uhum. justiça, ele vai tentar executar a ação trabalhista. O grande problema é o seguinte: quem pede geralmente a ação de falência? O quirografário. E esse, na verdade, ele pede sempre com a ideia de que no processo de falência ele vai pagar, depositar elisivamente e extinguir o processo de falência. A ideia do credor, ao pedir a falência, que vamos falar assim, 90 e poucos por cento dos casos, se pede a falência pelo artigo 94, inciso 1º, que é aquele em que você teve um título protestado ou títulos protestados que sejam no valor acima de 40 salários mínimos, a pessoa Uhum. protesta e ajuiza o pedido de falência. Por quê? Uhum. Porque, na verdade, ele já tem muitos credores, todo mundo executando, não paga ninguém, eu vou pedir a falência dele. Opa, peraí, pedir falência não. Aí ele imagina o quê? O devedor vai lá e deposita em juízo Uhum. para extinguir a falência. Essa aqui, de fato, é a Uhum. ideia. Né? Porque ninguém vai gastar Uhum. dinheiro ruim, né? Falando assim, não vou ganhar mesmo, só vou pedir a falência dele. Não. Na verdade, ele vai entrar com essa demanda para isso. Falar, quem sabe eu obtenha o recurso do pagamento no pedido de falência e extingue a falência. E isso já aconteceu comigo. Eu mesmo já entrei com ações assim, logicamente deixando muito claro para o seu credor, para o seu cliente, né? Que isso é uma Uhum. tentativa que pode dar muito errado, porque se ele não pagar, ele efetivamente decretou a falência. E você gastou dinheiro com a ação do ajuizamento da falência, você gastou com honorários do advogado, e aí o seu crédito vai estar lá no final como quirografário, que eventualmente talvez nunca venha a receber. Né? Então é uma situação Sim. complicada. É uma situação complicada. Nós estamos aí também na expectativa que o PL 1397 seja aprovado no Senado, né, professor, da suspensão legal, nos casos de recuperação judicial que estão em andamento, para ver se dá uma aliviada para o Eu, empresário que eu pediu vejo que tem recuperação. que haver medidas, talvez o governo tem que criar outros protecionismos para que mantenha essa atividade econômica, Uhum, porque a nossa Constituição ela deixa muito clara, né? O nosso país é um país capitalista, é um país que depende sim. do empreendedorismo, né? Nós temos uma possibilidade de tutela do Estado mínima, né? do bem-estar social. Uhum, Mas, principalmente com a Constituição Federal, isso deixou muito claro, né, que a atividade econômica, a atividade lucrativa, ela é fundamental no esteio de toda a atividade, né, do país, no uhum, desenvolvimento sim. do país. Né? Nós temos, eventualmente, podemos ter uma certa tutela do Estado, mas eu chamo de dignidade mínima humana que o Estado pode oferecer, Uhum, que são os direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal. Mas, obviamente, você percebe que o Estado não tem condições de suprir todas essas necessidades do povo. Né? Então, por sim. isso que, como um dos princípios constitucionais fundamentais da Constituição, é o artigo 1º que estabelece o quê? Livre iniciativa. Uhum, A livre iniciativa. Então, a partir do momento que você tem a livre iniciativa como parâmetro, buscando então o fomento de negócios, sempre em busca do lucro, obviamente, não tem o porquê, né, ser diferente. Então, o Estado, ele sempre, na verdade, ele tenta chegar num bom senso e num bom termo de tentar viabilizar a atividade econômica. Porque uhum, senão não tem como nós mantermos o mínimo de dignidade humana, social e do ser humano propriamente dito. Não é? Então uhum, eu vejo que nós temos que ter aí
incentivo no tocante aos tributos, que eu percebo que ainda estão muito tímidos com relação a isso, as empresas. Não é? Você pode ver que ainda, eu não sei aí em Cuiabá, em Mato Grosso, mas eu vejo que aqui não teve, em São Paulo, ainda nenhum incentivo do Estado com relação à diminuição de tributos, não teve nada a respeito disso. Então, o eu Estado vejo quer que... continuar arrecadando, né, professor? Então, O mas isso é o Estado ele vai pior. querer continuar arrecadando. Mas não numa situação de calamidade como nós estamos vivendo. Sim. Mas, por outro lado, é o que você está falando. Porque, como o Estado também está tendo um custo, um ônus muito grande, né, em face de todo esse problema de saúde, ele vai querer continuar arrecadando. Mas só que ele não vai conseguir arrecadar se as empresas fecharem. Esse é o grande problema. Por isso que nós temos essa questão política, né, que muitos falam, será que é verdade, será que não é? Mas tem uma questão política de abrir a atividade econômica, porque, de fato, tem o receio de que possa ter toda essa quebradeira. E aí, de fato, eu acho que pode ser imensurável, né? Essa quebradeira e o prejuízo que possa ser trazido ao mundo. Por outro lado, você tem a questão da saúde. Então, de fato, eu não gostaria de estar na pele de nenhum governador, ou até do presidente da República, porque, de fato, é uma situação... eu não conseguiria resolver. Né? Você ouve de vários... Né? Ouve de várias correntes, quem está certo, quem está errado, mas é uma situação muito difícil. Né? Vamos ver agora, no tocante à Europa, vamos ver o que vai acontecer com a abertura do mercado. Lá você está vendo a abertura, porque está chegando o verão, né? É o verão lá na Europa. Né? Agora lá escurece 11 horas da noite. E, logicamente, os países, Itália, os países do Mediterrâneo, vão querer abrir as férias, o comércio, para você desenvolver a hotelaria, os restaurantes. Será que isso vai trazer um impacto de uma segunda onda do Covid? Então, isso tudo traz muita vulnerabilidade ao mercado e traz uma retração no mercado. E isso vai impactar na nossa matéria, que é a questão da recuperação judicial e falência. Porque não é assim, eu abri o mercado, vamos abrir as lojas. Será que vai ter um consumo? Não, é difícil. Todo mundo vai ficar receoso também. Bom, eu não sei se eu vou continuar empregado, se eu não vou. Eu perdi o emprego, então eu não vou comprar carro, eu não vou fazer viagem, entendeu? Então, na verdade, não é que chegou assim, vamos abrir o mercado, ótimo, todo mundo já vai estar ganhando dinheiro na outra semana. Não, isso vai trazer ainda um impacto muito lento. Talvez se isso terminasse hoje, talvez o ano que vem você começaria a ter de fato um proveito, se nada mais tivesse de errado. Né? Tem isso também. A gente ainda não tem a noção da dimensão que vai ser o impacto da Covid nas relações, né, professor, da questão do comércio em si. A gente ainda não tem noção ainda. E você vê, né, em várias atividades. Então, você pode ver, até na área de saúde, na área da saúde, você fala assim, mas quem deve estar ganhando dinheiro é supermercado, farmácia e hospital. Eu estava lendo uma reportagem que na área de saúde, 30% a menos está sendo a rentabilidade dos hospitais. Por quê? Porque muito embora você tenha essa questão da Covid, as internações, eles estão deixando de proceder outras internações, outras operações, outros procedimentos hospitalares, e isso está trazendo, então, um prejuízo. Olha que coisa interessante. Então, você fala assim, nossa, o hospital está cheio, todo mundo está ganhando dinheiro. Não. Verdade. Pelo contrário. Então, você percebe...